Olá, meu nome é Samantha, cabelos escuros na altura dos ombros, pele também escura, olhos castanhos e estou usando uma blusa preta. Olá, eu sou Vitor Ciola, tenho cabelos castanhos curtos, minha pele é branca, eu uso óculos com armação na cor azul, uso barba e estou usando uma camisa na cor preta. A imagem que me retrata é uma fotografia que focaliza o meu rosto. Eu estou sorrindo na imagem e ao fundo nós vemos alguns arquivos de aço e uma parede branca. Olá, meu nome é Jaqueline Silva. Eu tenho cabelos médios, na cor loiro escuro, tenho olhos castanhos, a pele clara, estou usando um batom avermelhado, a camiseta roxa, atrás uma parede bege clara. Olá, eu sou a Nancy. Tenho cabelos claros, na altura dos ombros, olhos verdes, pele branca e estou usando uma blusa vermelha. Olá, meu nome é Luciana, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, em tom claro. A pele também clara, olhos castanhos e estou usando uma camiseta cinza. Olá, meu nome é Brunaída, tenho cabelos longos e castanhos, a pele clara, os olhos castanhos, estou usando uma camiseta preta e óculos redondos e marrom. Leitura da capa. Proposta de estudo sobre o racismo na escola, entre o grito dos maus e o silêncio dos bons. Autores: Abner Silva Xavier, Brunaída do Amaral Silva, Jaqueline Maria da Silva, Luciana Sala Pires, Nancy Oliveira Bloise Soares, Rodrigo Oliveira de Lima, Samanta Barbosa de Medeiros, Victor Gabriel Ciola. A imagem de fundo tem um cor bege e é composta por 4 mãos de tonalidades diferentes de cor de pele. Todas as páginas do nosso trabalho, até as referências, no canto superior esquerdo, tem a figura de mãos com punhos cerrados e dedos fechados para o alto, representando o movimento Vidas Negras Importam. Apresentação. O nascimento da presente proposta se deu através do encontro dos autores na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, a partir da elaboração de relatórios para uma disciplina do curso de Pedagogia. O tema racismo foi pensado para a construção. O racismo estrutural é um grave problema presente na sociedade brasileira. O preconceito racial e a marginalização sofridos pelos negros repercutem em diversas instituições que integram a vida social no país, entre elas a escola. Embora a sociedade tenha avançado em termos jurídicos, no que diz respeito às garantias de direitos à pessoa negra, como no caso da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e História Afro-Brasileira no ensino básico brasileiro. Ainda pode-se observar no imaginário social uma grande influência do mito da democracia racial, elaborado por Gilberto Freire nos 30 anos do século XX, que minimizava a violência da escravidão no país. No cotidiano, inclusive no ambiente escolar, onde muitas vezes o tema não é debatido. Construir essa proposta foi sem dúvida uma experiência marcante na vida dos autores. O material aqui apresentado é fruto de horas de leitura, discussões, reflexões individuais e em grupo, além de conversas com pessoas com as mais diversas experiências em situações em torno do racismo. Em uma dessas conversas, o grupo se deparou com uma fala de uma professora que ministra cursos para uma instituição educacional privada. Ela costumava encerrar suas palestras com a seguinte frase atribuída a Martin Luther King Jr., abre aspas, sobre o racismo, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, fecha aspas. O valor inquestionável e a potência dessas palavras marcaram profundamente os autores, que decidiram utilizá-las no título da proposta, por representar os valores e as ideias sobre as quais, embora discutir racismo e exclusão social do negro na sociedade brasileira não seja um tema novo,
esse assunto passou décadas arrefecido. Dilemas sociais como esse precisam ser discutidos. O debate deve se manter, abre aspas, vivo, fecha aspas, no cotidiano das pessoas, a fim de que sejam apresentadas propostas de soluções e injustiças históricas sejam superadas. Dessa forma, os autores convidam o leitor a refletir sobre como a escola se posiciona e se transforma em meio a essa fundamental discussão, no intuito de estimular o debate público em busca da construção de uma sociedade mais democrática, crítica e inclusiva. Na imagem, o grafite de homem negro, com a frase I can't breathe, e as hashtags George Floyd, I can't breathe e Say His Name. Número 1. Introdução. Racismo estrutural é um profundo problema da sociedade brasileira que encontra raízes antes mesmo da existência oficial do país. Quando ainda era colônia de Portugal, o atual território brasileiro foi protagonista do que Novaes chamou de Mercado Atlântico da Escravidão, que criou um complexo sistema de tráfico humano de pessoas negras capturadas no continente africano, que posteriormente eram negociadas na colônia portuguesa da América. Ao longo de mais de 3 séculos de história, a pessoa negra trazida ao Brasil foi considerada uma mercadoria. Com a abolição da escravidão, no final do século XIX, a sociedade passou a lidar com o legado dos quase 400 anos de exclusão social desses indivíduos. De modo que o século XX e os primeiros anos do XXI foram ricos em debates a respeito desse dilema, com repercussão nas mais variadas instituições e costumes que constroem a noção de cultura e identidade de um povo. A escola, como instituição política inserida na sociedade, também participa desse debate. No entanto, vive um paradoxo, pois funciona como instrumento legitimador de tradições, ao mesmo tempo em que pode ser um mecanismo de ruptura e transformação social. Racismo e exclusão de pessoas negras fazem parte de sua rotina. E espera-se que esses assuntos sejam discutidos através de práticas que visem a construção de um pensamento crítico a respeito da sociedade da qual ela faz parte. O referencial teórico que pautou a construção dessa proposta utilizou conceitos de autores como Silvio Almeida, Djamila Ribeiro e Lilia Moritz Schwartz, para compreensão sobre o tema racismo e raça. Em Gilberto Freire, buscou-se compreender o conceito de democracia racial e seus impactos na sociedade atual. A definição de estrutura de longa duração foi extraída do conceito elaborado por Fernand Braudel em sua tese sobre as estruturas temporais da história. O multiculturalismo crítico, trabalhado por autores como Marcos Neira, foi importante para a compreensão das limitações do conceito de ciência. Razão e modernidade discutidos no Ocidente. Os trabalhos de Milton Santos referenciaram as pesquisas sobre espaço geográfico e lugar. E ainda sobre esse tema foi utilizado o autor Marshall Berman na tentativa de buscar o entendimento sobre conflitos ideológicos, de classes, sociais e psíquicos presentes na vida moderna e que conferem forma às relações espaço-tempo estabelecidas na sociedade. Como objetivo, os autores optaram por analisar o conceito de longa duração no tempo histórico e discutir como a ideia de espaço geográfico pode ser pensada a partir da perspectiva da cultura, no sentido de superar o debate que a limita à questão físico-espacial. Para tanto, foi proposto pensar o racismo contra a pessoa negra no Brasil como um problema estrutural que perpassa a história do país. Entender quais suas consequências à sociedade brasileira atual, compreender como a população negra e as instituições trabalham para superar esse dilema, com destaque às ações dentro e fora do ambiente escolar. Nas considerações, os autores concluíram que as práticas racistas observadas na dinâmica escolar são oriundas de uma sociedade que ainda enxerga a exclusão social da pessoa negra como algo naturalizado no cotidiano. O racionalismo iluminista e a modernidade não eliminaram todos os problemas sociais da humanidade. A democracia, associada ao estímulo do pensamento crítico, podem ser um caminho para a superação desse dilema que aflige a sociedade brasileira há quase 500 anos.
Número 2, investigação e estudo. Para iniciar este tópico, recorre-se à explicação dada por Richardson, que define método como o caminho ou a maneira para se chegar a determinado fim ou objetivo, e metodologia como os procedimentos e regras utilizadas por determinado método. Na presente proposta, foi utilizada a pesquisa exploratória, que permite maior proximidade com o tema proposto. Segundo Gil, tal pesquisa tem como foco desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, além de formular problemas mais precisos ou hipóteses para futuro estudo. A abordagem empregada foi a qualitativa, por possibilitar percepções e análises que busquem interpretar diversas variáveis e pontos de vista. Conforme afirmam Vieira e Zoain, a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem. A primeira etapa para elaborar a proposta foi a realização de reuniões entre os autores para a definição do problema de pesquisa. Após essa etapa, realizou-se a busca de referenciais teóricos, como livros, artigos e teses, com a utilização de um protocolo de revisão sistemática através da aplicação de tópicos-chave, palavras e autores. Conforto, Amaral e Silva afirmam que a revisão sistemática é um método científico para a busca e análise de artigos de uma determinada área da ciência. A busca de referenciais de leitura foi feita no repositório Google Acadêmico, onde foram utilizadas as palavras-chave racismo, negro e Brasil. Foram incluídos estudos que responderam à pergunta da pesquisa e estavam disponíveis na íntegra e em língua portuguesa. Os critérios de exclusão contemplaram obras escritas em idioma diferente do português, que só apresentassem o resumo e que tivessem como objetivo discutir o racismo na perspectiva do direito, da psicanálise, meio publicitário e população carcerária. Foi utilizada a escala Physiotherapy Evidence Database PEDRO, conhecida como PEDRO, para a seleção dos estudos utilizados na construção do projeto. Conforme Sampaio e Mancini explicam, essa escala foi desenvolvida pela Physiotherapy Evidence Database para ser empregada em estudos experimentais, incluindo critérios de avaliação de validade interna e apresentação de análise estatística empregada. Para cada critério definido na escala, um ponto é atribuído à presença de indicadores da qualidade da evidência apresentada, e 0 ponto é atribuído à ausência desses indicadores. Na elaboração da escala, foram utilizadas 5 perguntas com o objetivo de apurar a qualidade dos estudos selecionados. As perguntas foram: número 1, o estudo apresenta mais de 50 citações? Número 2, todas as palavras-chave do estudo se encontram em descritores em saúde, DEX, da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS. Número 3, no resumo do estudo se encontra todas as palavras do título? Número 4, o trabalho se encontra em outra base científica? Número 5, a titulação acadêmica de um dos autores é de mestrado ou doutorado? Os estudos selecionados atingiram um total de 3 pontos, o que os classifica como de boa qualidade. É importante ressaltar que esse estudo foi desenvolvido com a aplicação da técnica de Design Thinking para melhor visualização do cenário de pesquisa, que estimulou os autores a encontrarem soluções para o problema em questão a partir da perspectiva de que as pessoas são o centro das atenções, o que envolve empatia e colaboração. Na ótica de Brown, a missão do Design Thinking é traduzir observações em insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Foi usada também a técnica de brainstorming para discutir propostas e possibilidades. Conforme Rocha, essa técnica tem como característica
a realização de reuniões em grupo para debate sobre soluções de um problema. Trata-se de uma busca por abordagens inovadoras que estimulam o engajamento e contribuem com a valorização e a motivação da equipe. 2.1 Desafios e propósitos. As discussões sobre racismo na sociedade brasileira têm crescido sensivelmente nos últimos anos. Ainda que tardio, esse debate tem envolvido não só a comunidade acadêmica, mas diversos setores sociais, ao atingir a vida pública e privada das pessoas e alcançar, por exemplo, os noticiários jornalísticos, portais de internet, rodas de conversa despretensiosas e reuniões familiares. Essa demanda represada durante anos na história encontra atualmente seu espaço na pauta diária de assuntos dos brasileiros. Essa proposta pretende contribuir com o debate apresentado, na medida em que tem como objetivo geral utilizar o conceito de longa duração de Fernando Braudel como referencial de tempo histórico e discutir como o conceito de lugar pode ser pensado a partir da perspectiva da cultura. Para atingir tal feito, seu objetivo específico será o de analisar como o racismo contra o negro na sociedade brasileira pode ser pensado como uma estrutura de longa duração no tempo histórico e verificar quais consequências esses acontecimentos trazem à sociedade atual, com destaque às ações dentro e fora do ambiente escolar. De acordo com Ribeiro, entre parênteses 2019, página 34, o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, e é nesse processo de pós-abolição que não priorizou as demandas sociais de gênero, o que significa que nesse processo de industrialização, o Brasil não contou com sua população negra e desenvolveu a mão de obra imigrante como representativa do progresso, tanto assim que os imigrantes ainda levaram vantagem na lei de terras que receberam do Estado brasileiro verdadeiras donatarias, numa espécie de ação afirmativa para eles. Tal fato trouxe consequências importantes para a sociedade brasileira. Almeida, entre parênteses, 2019, página 10, afirma que o Brasil pós-abolição criou mecanismos de exclusão que funcionavam como verdadeiros sistemas atuantes nos âmbitos político, jurídico e econômico contra a integração da pessoa negra como sujeito no cenário social. Teodoro, entre parênteses, 2007, página 82, aponta que esse mecanismo excludente passou a fazer parte da mentalidade da sociedade, na medida em que foi absorvido e naturalizado. A desigualdade brasileira perpassa o tecido social e habita de forma perene e absoluta nossas ruas, nossas casas, nosso cotidiano. Entretanto, não nos surpreende nem nos causa indignação. A sociedade brasileira parece operar com uma espécie de pacto com a desigualdade. Uma desigualdade que, como já dito, tem raízes históricas profundas e robustas, que nasce com a presença da escravidão. Lembremos que por quase 4 séculos vivemos sob esse regime produtivo. É notório, portanto, que o papel do negro no processo histórico brasileiro está diretamente associado à exclusão social. Tal constatação impacta a sociedade atual de forma direta, e a escola, como instituição social, lida com essa situação diariamente. O mito da democracia racial ainda circula no inconsciente coletivo da população. A negação do racismo ou a passagem despercebida desses episódios, assimilados com naturalidade pelas crianças, ainda ocorre nas escolas em pleno século XXI. Assim, foi proposta pelos autores como pergunta-problema a seguinte questão: como o tema racismo pode ser discutido de forma a estimular o debate sobre o seu impacto na sociedade brasileira em uma aula online para alunos do ensino fundamental? 2.2 Argumentos e motivos.
Na construção da presente proposta, o grupo se deparou com diversas informações a respeito do racismo e seus desdobramentos na sociedade. Foi verificado que seu impacto não se restringe somente à vida socioeconômica dos indivíduos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre parênteses PNAD de 2011, no Brasil, 14% dos alunos negros brasileiros apresentam mais de 2 anos de atraso escolar, ao passo que na população autodeclarada branca, esse número cai para 7%. A mesma pesquisa aponta que, entre as crianças que relataram ter vivido algum tipo de fracasso escolar, 43% são negras. Paradoxalmente, uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre parênteses INEP, datada de 2015, aponta que em 24% das escolas públicas brasileiras, o tema racismo não faz parte dos projetos temáticos trabalhados com os alunos. Tais informações evidenciam a importância da elaboração do currículo como um instrumento de conexão entre a escola e a sociedade, além de apontar a necessidade de diagnosticar o que ocorre na experiência escolar dos alunos, a fim de compreender o que demonstram esses números. Diante das informações colhidas, através das leituras e das entrevistas com os professores, pôde-se pontuar muitas referências que denotam a importância de se trabalhar o assunto racismo de modo ativo e diferenciado. Dessa forma, através de consenso, escolheu-se usar a música de diferentes formas dentro da aula expositiva online, com os alunos para tratar do tema que é muito vasto e atual, porém muitas vezes esquecido ou até mesmo intocado dentro da sala de aula. Os objetivos propostos por essa atividade são o desenvolvimento de noções e de cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Além disso, algumas habilidades serão trabalhadas, tais como associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, a fim de compreendê-lo como conquistas históricas. A aula buscará desenvolver o exercício da reflexão em conjunto através de uma canção relativamente recente e que envolve o tema abordado, sendo ela Brixton, Bronx ou Baixada, presente no disco acústico Music Television, entre parênteses MTV, da banda brasileira O Rapa. A música se refere aos bairros que lhe dão nome, Brixton, entre parênteses, na Inglaterra, Bronx, entre parênteses, em Nova York, Estados Unidos, ou Baixada, entre parênteses, Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil, que faz uma alusão aos locais conhecidos popularmente devido ao alto número de pessoas negras que vivem em suas comunidades, carregadas de histórias iguais e muitas vezes saturadas de preconceito, e da pobreza onde o poder público pouco implementa ações que visam melhorias. A composição de Marcelo Yuca discorre sobre as situações comuns, tais como a identidade cultural presente nesses locais, a religiosidade, as gangues, a variedade das músicas como o samba e os toques da macumba. Segundo Marshall Bierman, entre parênteses 2009, página 132, Egeu sustenta que o espírito só é potência enquanto encara diretamente o negativo e se coloca junto a ele. Esse colocar-se é o poder mágico que converte o negativo em ser. No Bronx de Birman, ou Brixton, ou na Baixada Fluminense de Yucca, isso pode significar que a desintegração social, a ineficácia do Estado e o desespero existencial serve de fonte de vida e renovação criativa. A música pode funcionar como uma forma de resistência cultural que combate estruturas pré-concebidas e deficitárias da sociedade. Além disso, pode integrar a identidade da comunidade que compartilha deste mesmo processo e dessa construção multicultural que pode formar uma conjunção de indivíduos com o ímpeto de enfrentar as opressões de seu cotidiano.
entre parênteses Mendes 2015, página 4. Assim, trabalhar com o tema racismo pode ensinar e trazer à tona questionamentos, além de demonstrar relevância social diante da realidade que muitos deles vivem, com destaque à importância que existe na cultura que é gerada nos guetos. A música, além de ser um poderoso instrumento de indução à cultura, envolve, transmite conhecimento, traz questionamentos, representatividade, contribui para a formação da sua identidade e aumenta a sua sensibilidade emocional. Durante o ato de ouvir uma canção, o córtex cerebral se reorganiza de diferentes formas, de modo que tais alterações têm o poder de aumentar algumas competências. Segundo Hallam, entre parênteses 2012, página 1 e 2, em crianças, seus benefícios podem ser vistos na possibilidade de aumento de percepção auditiva, na melhora da linguagem e consciência fonética, que podem trazer contribuições para as suas leituras. Visto que a escola desempenha uma função primordial no desenvolvimento da compreensão do cenário mundial e ao saber que mudanças são contínuas também em âmbito escolar, nas metodologias, na didática, nas avaliações, é oportuno acompanhar tais modificações e utilizar meios que prendam a atenção do aluno, tragam motivação e facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Conforme Souza, entre parênteses 2012, página 5, o uso de ferramentas tecnológicas proporcionam ao aluno informações e ressignificam o conceito do conhecimento. A música visa contextualizar, informar, facilitar o entendimento de diferentes formas de comunicação e representação de ideias, além de trazer profundidade ao tema-chave, o racismo. Ao entendê-la como uma linguagem de alcance mundial, seus conceitos podem ser difundidos e elaborados com maior facilidade ao longo do espaço e do tempo, além de permitir que a dinâmica da aprendizagem esteja inserida de forma produtiva. Entre parênteses Souza, 2012, página 10. A Base Nacional Comum Curricular, entre parênteses BNCC, cita, entre outros importantes destaques, que durante o aprendizado da história, a criança começa um processo conhecido como a construção do sujeito, ou seja, é quando se inicia a consciência de sua experiência, de um eu e do outro. Nesse sentido, ela percebe que existe uma separação dos indivíduos relacionados ao poder de administrar sua vontade, ou que pode fazê-la perceber-se como uma autônoma, ainda que seja parte integrante de uma comunidade. Percebe que, em seu meio, em sua comunidade, podem existir diferentes tipos de linguagem e, através dessa compreensão, que é altamente positiva, a criança pode desenvolver a heterogeneidade de pensamento e ampliar sua visão crítica através da reflexão. Durante a construção de saberes, espera-se que o professor haja como um mediador de conhecimento e que use ferramentas pedagógicas que estimulem os alunos de forma atrativa e agradável durante a aula. Entre parênteses Santos, 2011, página 2. Pesquisas acerca do ensino de boa qualidade demonstram que educadores podem contribuir durante o processo de aprendizagem desde que o aluno se sinta realmente motivado para tanto, segundo Hallam, entre parênteses 2012, página 5. É esperado que o professor possua algumas características importantes, tais como conhecimento da matéria, ser otimista, que nutra um relacionamento de confiança com seus alunos e que seja um bom gestor na sala de aula. Ao pensar o racismo estrutural como um tema extremamente denso e que pode levar a muitas vertentes de pensamento, a música, junto com as demais atividades de reflexão durante uma aula online, podem trazer contribuições extremamente válidas aos alunos
com um grande potencial para se tornar um importante recurso didático-pedagógico para a construção de seu conhecimento sobre o conteúdo. Discussão teórica sobre o racismo estrutural. A delicada relação da democracia com o racismo tem ampliado investigações sobre os múltiplos efeitos que um tem sobre o outro. Na trama dessas relações, a sociedade, a política, a economia e, por fim, a regulação do Estado são aqui apresentados através da percepção de que a democracia é o caminho, um sistema aberto, e a ação antirracista é um sujeito político de luta implacável. Entende-se que a democracia tem o poder de ampliar o foco sobre os ausentes, os não assistidos e mesmo os desvalidos da história, em que pesa o desejo de incremento da cidadania, com ações mais concretas, inclusive sobre o campo dos direitos. Autores como Alex Tecvayli, Robert Dow, Charles Taylor, Samuel Hartigan e Aaron Liphart desenvolveram importantes contribuições sobre os conflitos de interesses presentes na submissão à lei. É preciso reconhecer que a democracia sofre transformações profundas a partir da Revolução dos Cravos em Portugal, das greves contra a recessão na Espanha, Grécia e América Latina e, mais emblematicamente, com a queda do Muro de Berlim. No leste europeu, a literatura sobre este tema qualifica estas transformações ou transições políticas como transitologia, conceito que se preocupa em explicar os fenômenos sociais que impactam a democracia no sentido de suas causas e efeitos. Robert Dow talvez seja o autor que mais aproximou a noção de democracia contemporânea a uma noção mais pluralizada quando examina a ação de comunidades na região mediterrânea, bem como a Escandinávia e Países Baixos, em suas assembleias locais que reivindicavam a participação civil na produção de mais percepção de igualdade, elemento bastante básico entre aqueles que se unem para tomar decisões. O autor entende que esses países destoam um pouco da democracia da Grécia e apontam direções bem definidas dessa categoria que nutre oposição no interior de suas comunidades. Para Dow, o papel da poliarquia, isto é, da presença daqueles formuladores de conselhos, é de criar um governo de muitos baseado já em regras mais populares. O espaço para que a oposição realmente possa se expressar, para que ela possa se organizar, para que ela possa ter liberdade de comunicação, de expressão e de organização, constitui-se como uma alternativa de poder para quem ocupa o poder. Isto é bastante emblemático, posto que os conceitos de contestação, de oposição e de participação têm demonstrado que a ocupação pode ocorrer quando os mecanismos de escolha de governantes, em particular de eleições competitivas e permanentes, são regulares. Com efeito, elas podem ser limpas do ponto de vista da ética e, ainda assim, o fato indelével é que funcionem independentemente da coordenação de uma instituição. A disputa de poder nas condições do sistema envolve extensivamente a inclusão de muitos atores da comunidade política no direito de votar e de se ver votado. A igualdade em relação à expressão e ao direito e, portanto, a todo o processo de ampliação do sufrágio formam os princípios da contestação do poder e articula-se a participação em geral. Em outras palavras, para que os membros da comunidade política tenham acesso à centralidade da organização do poder, não seria apenas saber, portanto, a transparência o único elemento a saber, mas qual grau de envolvimento e compreensão das pessoas sobre o funcionamento do sistema. Nesse sentido, e corroborando sobre a importância da alteridade no exercício da democracia, Atínio Boron, 2007, página 29, aponta que a democracia é uma forma de organização do poder social no espaço inseparável da estrutura socioeconômica em que se baseia esse poder. Os diferentes modos de organização desse poder,
tanto ditatorial quanto democrático, ou em suas formas clássicas de regime, estão enraizados em modos de produção e tipos de estrutura social. A comunidade política tem capacidade de definir agenda naquilo que diz respeito às decisões que afetam a vida de todos. Nesse sentido, o papel central do funcionamento do regime democrático diz respeito à maneira de permanecer aberta às possibilidades de extensão e de ampliação, que traz a ideia de abertura permanente. Nessa acepção, há uma raiz muito forte na ideia de promoção do Estado de Direito na democracia, que é o Estado baseado na lei consensual que mantém à força os conflitos e as disputas para que elas cheguem a um consenso mínimo. Um reconhecimento de que a democracia obriga, em um certo sentido, ao enforcement the were, exercido pelo Estado e voluntariamente aceito por quem está submetido à lei. A disputa de poder na história contemporânea tem demonstrado que a criação de partidos de massa facilitou a ação de facções em seu interior que buscaram impor ao Estado uma série de exigências, todas ligadas a confrontos de interesses, que acirraram disputas e, por vezes, longe dos direitos da cidadania. Esta noção de progressividade de direitos remete a uma constante revalidação dos princípios liberais, ditos clássicos, e que muitas vezes não estão necessariamente ligados à cidadania do tipo keynesiana, isto é, de uma cidadania social em que o Estado participa do mercado e assim do capitalismo em estado de ambiguidade do ponto de vista econômico e social. De acordo com o cientista político e professor da Universidade de Oxford, Harold Laski, 1961, página 202, seu triunfo, sem dúvida, foi um fenômeno complexo. Complexo até porque, como em seu crescimento, muitos do que mais se reverenciavam imaginavam adorar diante de um altar diferente. Adam Smith foi um dos principais arquitetos doutrinários de seu advento. Ele era o expoente do livre comércio e criou um mercado mundial que rompeu o isolamento até das mais distantes publicações. Ele argumentou que os direitos do Estado deveriam ser geralmente acordados com os limites do Estado. Em que pese a democracia como importante antídoto da escalada de poder, é certo afirmar que os objetivos econômicos partilhados entre o Estado e o mercado determinam, a bem da verdade, na escolha de governos bastante prosaicos. A ambição por um regime liberal também afeta notadamente os comportamentos individuais, que realimenta um ciclo problemático da autonomia moral dos indivíduos. Ainda que a democracia, como enfrentamento de desafios coletivos, imponha certa ordem e, com ela, prioridades que trafegam entre os interesses coletivos e interesses individuais, objetivos econômicos bastante expressivos de poder, de prestígio e tirania podem incorporar e fazer parte dos interesses difusos. Nesse caso, virtude cívica depende de virtude política, e no caso dessa última, não é algo ou coisa que já se encontra pronta na sociedade. Ela é construída na sociedade de geração em geração, em uma transmissão que tem na educação seu pilar central. É sugestivo pensar a educação nas escolas como dimensão estratégica da virtude cívica e sobre o efeito que tem na vida das pessoas. No entanto, esse mecanismo é extremamente complexo, posto que a comunidade, empoderada desse conhecimento, vislumbre nas pessoas o poder de tomar decisões no momento do voto. Certamente, entender o racismo é tarefa bastante complexa para a sociedade, por conta de tantos e diversos elementos da vida social, entre eles a economia, a política e esferas sociais que envolvem de muitas maneiras o imaginário social.
Um questionamento que frequentemente se apresenta é a capacidade das instituições democráticas de responder a esse círculo de violência em que ações racistas parecem estar longe de qualquer capacidade de diálogo. O racismo tem implicações diretas na democracia e no desenvolvimento econômico. Quando se nota as transformações das instituições capitalistas, é possível enxergar que a evolução do capital poderia não contemplar a cultura racista como aceitável, pois é difícil crer que elas tenham interesse em perder dinheiro com um comportamento hostil que afeta diretamente seus lucros. Por outro lado, a violência cotidiana não deixa dúvida que o racismo, principalmente aquele que escapa do poder da segurança pública, está cravado no imaginário social. O medo é certamente o elemento que reforça o caráter discriminatório. E é nesse interim que uma lógica racional e perversa separa brancos e negros. A notada estratificação social, a desigualdade social e a precária distribuição de riquezas como fruto do sistema construído sincronicamente e ao longo de muitas décadas. A educação tem papel preponderante nisso tudo. Concorre com o estado naturalizado do racismo quando não é capaz de confrontar parâmetros. Seu papel é de denunciar e instigar amplos debates sobre as formas de dominação e controle oriundos da falta de ética e dos elementos mais comuns da gestão de transparência e mesmo de prestação de contas. Conforme Lopes e Arena, 2012, página 510, abre aspas. Gilberto Freire e Oliveira Viana foram cruciais para a formação do imaginário do papel da população negra na formação da identidade nacional brasileira. Fecha aspas. Fernandes, 2010, página 31, afirma que, abre aspas, a ideologia racista é pautada em 3 pilares: racismo científico, ideal de branqueamento e democracia racial. Fecha aspas. As 2 primeiras foram superadas com a construção da noção do conceito de raça como elemento histórico e social, distante da realidade biológica. Para Munanga, 2004, página 35, abre aspas. O conceito de raça, tal como é empregado hoje para definir as identidades, nada apresenta de biológico, já que se trata de uma ideologia que oculta algo não proclamado: a relação de poder e dominação. Fecha aspas. A obra Casagrande e Senzala contribuiu para a superação da ideia de superioridade morfológica entre brancos e negros. No entanto, como contrapartida, transformou e revestiu a figura do negro em uma espécie de manto mítico ao não lhe conferir concretude na sua formação identitária, de modo que seu protagonismo nunca se consumou de fato diante da narrativa europeia etnocêntrica a respeito do processo histórico de formação da identidade brasileira. Segundo Fernandes, 2010, página 34, atualmente no Brasil, sob o ponto de vista acadêmico, há 2 perspectivas de abordagem a respeito do racismo. São elas: 1. A corrente sociológica que é voltada para a análise das relações raciais entre negros e brancos e para as consequentes desigualdades sociais decorrentes das mesmas, cuja importância está na contribuição para o questionamento e desmascaramento dos mitos como construções ideológicas, além de comprovar empírica e estatisticamente a existência da discriminação racial em todos os níveis sociais. 2. A corrente cultural antropológica, representada por autores como Roberto da Mata, Peter Frey, Lilia Schwartz e Ivone Maggi, os quais analisam as relações raciais segundo um ethos brasileiro, ou seja, consideram que a sociedade brasileira produziu um modo particular de conceber e lidar com as questões raciais. Segundo estes estudiosos, o mito da democracia racial deve ser interpretado conforme o valor social que possui
para os brasileiros. Segundo Schurz, 1998, página 175, abre aspas. A superação científica como conceito biológico de raça não fez desaparecer a presença desse debate na vida cotidiana dos grupos sociais. Fecha aspas. Raça, antes de um conceito biológico, é uma realidade social, uma das formas de identificar pessoas em nossa mente. Almeida, 2019, página 4, afirma que, abre aspas, o termo raça só pode ser pensado no campo da história, pois é dinâmico e não mantém os mesmos significados em contextos espaço-temporais diferentes. Fecha aspas. Assim, é possível afirmar que, embora a ciência tenha superado a visão positivista e evolutiva, que pensou o conceito de raça como um elemento hierarquizante em uma suposta escala de desenvolvimento da humanidade, seu legado ainda pode ser observado na esfera pública e privada do cotidiano. Nesse sentido, é perceptível que a sociedade brasileira tem construído mecanismos que evidenciam a marginalização da pessoa negra desde o fim da escravidão, pois a falácia do mito da democracia racial ainda circula pelo imaginário coletivo nacional. Munanga, 2004, página 39, afirma que, a partir de um povo misturado desde os primórdios, foi elaborado lenta e progressivamente o mito de democracia racial. Somos um povo misturado, portanto miscigenado, e, acima de tudo, é a diversidade biológica e cultural que dificulta a nossa união e o nosso projeto enquanto povo e nação. Somos uma democracia racial porque a mistura gerou um povo que está acima de tudo, acima das suspeitas raciais e étnicas. Um povo sem barreiras e sem preconceitos. Trata-se de um mito, pois a mistura não produziu a declarada democracia racial, como demonstrado pelas inúmeras desigualdades sociais e raciais que o próprio mito ajuda a dissimular, dificultando, aliás, até a formação da consciência e da identidade política dos membros dos grupos oprimidos. Florestan Fernandes, 1978, página 253, constata a existência da desigualdade social entre os segmentos branco e negro da população. Interpreta as relações raciais presentes na ordem social moderna como resquício do sistema escravista. A abolição da escravidão e, consequentemente, o status de escravo não foi uma querela da classe dominante dos, entre aspas, senhores, por reconhecer o direito à igualdade dos negros, mas sim uma exigência das novas condições de existências impostas pelo capitalismo. Muito embora esta classe dissesse assegurar meios para a integração gradativa do negro, fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área de benefícios diretos do processo da democratização dos direitos e garantias sociais. Conforme afirma Fernandes, 2010, página 44. A abolição não significou o início da desconstrução dos valores associados às denominações de cor. No entanto, com a dinâmica das relações sociais nas sociedades de classes, tem-se a reelaboração do significado da cor e das diferenças raciais. O preconceito de cor encontra condições estruturais para se perpetuar sobre múltiplos disfarces, o que dificulta o modo como discerni-lo. No ambiente escolar, tais incongruências sociais também ecoam, embora suas práticas sejam pautadas no pensamento científico. A ciência, na concepção moderna da palavra, é um construto social no qual a colonialidade do saber europeu impôs sua marca como referência de todos os saberes. Na problemática, busca por elaborar concepções epistemológicas e paradigmáticas pretensamente universais. A branquitude construiu padrões de superioridade, inventou a subalternidade e subserviência do negro, que, ainda hoje, marcam as construções psíquicas da sociedade brasileira. Pinheiro, 2019, página 336, afirma que, abre aspas, a sociedade desconsiderou a rica herança da ação técnica e científica de pessoas escravizadas,
fecha aspas. Transmitida, via de regra, através da oralidade no período colonial brasileiro. Na prática, atualmente, o negro ainda luta pela sua cidadania, representatividade e protagonismo no cenário social brasileiro. Conforme Lopes e Arena, 2012, página 513, abre aspas. As crianças notam esse dilema social e constroem hipóteses muito coerentes para justificá-lo, fecha aspas. Tal qual a percepção de que no Brasil o negro é associado ao consumo de drogas, crime e favelas, o que afasta a representação do sucesso, na lógica capitalista, do fenótipo negro. Conforme Santos, 2005, página 47. Especificidades do racismo brasileiro, como o recalque e o silêncio, fazem com que a condição de subalternidade da população negra não seja vista como desigualdade de condição social, mas sim como condição natural, como se os próprios negros fossem responsáveis por sua situação e malogros sociais. A democracia, talvez, seja o modelo mais eficaz de se combater o racismo. Fora dela, não há abertura para dar voz àqueles que sofrem a violência da segregação pela cor. O tema racismo estabelece um complexo e intrincado diálogo com as relações de poder que se observam na sociedade. Segundo Foucault, 1986, página 75. Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu titular, e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro. Não se sabe ao certo quem o detém, mas se sabe quem não o possui. Os historiadores Pérez, Scheimer e Ritter, 2015, página 202, afirmam que no Brasil, pessoas negras não podiam até os anos de 1920 frequentar a escola, mesmo libertos a partir do final do século XIX. No início do século XX, ainda não possuíam permissão legal para estar na escola, exceto alguns negros, como Machado de Assis, que tinham um padrinho muito abastado e que, através de sua influência, pôde ter acesso aos bancos escolares e a uma formação superior. Historicamente, o Brasil sempre foi um país muito conservador no que diz respeito às políticas educacionais pensadas pelo Estado. O movimento Escola Nova, pautado na busca de mudanças que efetivamente poderiam melhorar a qualidade do ensino no Brasil, na análise de Pérez, Scheimer e Ritter, 2015, foi pautado em ideologias burguesas que continuava a reproduzir um modelo excludente, sem alcançar penetração nas estruturas alienantes que fundamentaram a escola. Os dilemas da exclusão social, da desigualdade e, mais especificamente, da exclusão social da pessoa negra não são recentes, assim como a falta de empenho político que resulte em ações efetivas para combatê-lo também não é. Como verificado em Saviani, 1984, as teorias sobre educação e ensino podem ser questionadas e analisadas como fator de permanência na exclusão de uma maioria do acesso ao ensino de boa qualidade. Bittencourt, 2018, afirma que uma das maiores características da escola brasileira do século XX foi a falta de preocupação em formar cidadãos conscientes, em detrimento a demasiada atenção ao ensino de civismo, hino, datas e outros elementos que doutrinam e não estimulam o senso crítico do aluno. Nesse sentido, como afirmou Pinsky, 1988, página 20, explica-se a permanência da já muito debatida e superada tese da democracia racial, ainda hoje como elemento explicativo para a situação do negro em nossa sociedade. Essa leitura da escravidão, aqui simplificada e talvez até caricaturada, explicaria não só a viabilidade, como ainda a particularidade do Brasil mulato, cadinho de raças, mistura generosa que tende para o tipo brasileiro. Esse é outro valor que aparece em nossos livros de história. A ideia de um Brasil sem preconceito racial,
onde cada um colabora com aquilo que tem para a felicidade geral. O negro com a pimenta, o carnaval e o futebol. O imigrante com sua tenacidade, o índio com sua valentia. Negando o preconceito, guarda-se o fantasma no armário, em vez de lutar contra ele. A escola é espaço de diferença e reproduz em grande medida a situação de desigualdade observada na sociedade. Pereira, 2018, página 22, afirma que, para o desenvolvimento de uma sociedade crítica, é sugestivo que a escola seja pensada e planejada a partir da inclusão, compreendida como oportunidade para envolver, implicar, inserir, pertencer, participar e unir, e não como espaço do privado, do abandono, do silêncio, da negação, da eliminação das diferenças e da expulsão. Na concepção freiriana, uma pedagogia libertadora pode ser considerada aquela que estimula o desenvolvimento do pensamento crítico a partir de diferentes explicações para os mesmos fenômenos, onde a ciência é um construto social no qual as informações podem ser apresentadas por diferentes fontes e o conhecimento pode ser construído de forma reflexiva e ética a partir de diferentes narrativas e visões de mundo que contemplam a variedade cultural existente no planeta. Muito embora o pensamento científico paute o desenvolvimento da sociedade ocidental desde o século XIX, a modernidade abordou a diversidade de duas formas básicas, abre aspas, assimilar tudo o que é diferente a padrões unitários ou segregar em categorias fora da normalidade dominante, fecha aspas. Pereira, 2018, página 23. Nesse sentido, Kandal, 2008, página 131, envolve a escola nesse debate ao afirmar que a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença, e em razão da dificuldade, tende a silenciá-la e a neutralizá-la. Professores e professoras sentem-se mais confortáveis com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio hoje a enfrentar. Pérez, Scheiner e Ritter, 2015, página 194, afirmam que a educação brasileira sempre teve nas suas principais pautas a permanência de modelos que privilegiassem uma minoria detentora do capital econômico em detrimento de uma maioria que sempre esteve à margem dos processos educacionais ou, tão somente, a receber a educação necessária para a realização de trabalhos menos elaborados. Prioritariamente, a educação foi pensada para as elites do país, para que se formasse aqui os grandes homens que conduziriam o futuro da nação. Para se obter avanços na escola, no que se refere às diferenças, combate às desigualdades e inclusão de toda a ordem, o papel dos professores é fundamental. Nesse sentido, a formação docente, tanto inicial como continuada, passa a ser o locus central para promover a inclusão destas questões da educação. Conforme afirma Guimarães, 2018, página 1043, abre aspas. Cabe ressaltar que a existência de diretrizes curriculares não exime o professor de buscar desenvolver o raciocínio crítico dos alunos, fecha aspas, através da proposição de debates que girem em torno das especificidades regionais, de modo que seu papel nesse sentido é fundamental, pois espera-se que a conexão dos assuntos gerais da sociedade com as demandas específicas de cada local sejam trabalhadas por ele. Figura de uma moça negra cobrindo seu rosto com suas mãos e uma grande flor branca. Em seus cabelos, duas flores grandes, uma azul e outra vermelha, e diversas folhas. 4 resultados.
A marginalização da pessoa negra na sociedade brasileira pode ser observada sob a perspectiva da reminiscência da escravidão, que existiu no país por quase 400 anos. Segundo Pereira, de 2016, página 3, abre aspas. O modelo escravista, base econômica do mercado atlântico do regime colonial, marcou de forma profunda a vida cultural, social e econômica dos seus atores. Fecha aspas. Calotti e Amorim, 2015, página 44, afirmam que, abre aspas, nos dias atuais, ainda que haja aparato jurídico que dê respaldo à inclusão do negro na sociedade, ela não se concretiza na vida cotidiana, visto que a inclusão e a isonomia factual não se realizam. Fecha aspas. Há na sociedade uma aceitação dos ideais meritocráticos, bem como uma resignação com a construção social do negro demarcada por estereótipos e preconceitos. Perdura no inconsciente coletivo da população um conjunto de valores e ideias que associam a pessoa negra a elementos desprezados ou menos valorizados culturalmente, que constrói simbolicamente e circunscreve socialmente o negro a determinadas espacialidades, ocupações, camadas sociais e papéis sociossexuais delimitados. Conforme Calotti e Amorim, de 2015, página 55, afirmam: quando historicizamos o racismo na sociedade brasileira contemporânea, verificamos que este surge no Brasil colonial e atravessa os Brasis imperial e republicano, podendo ser, outro sim, interpretado pela via do autoritarismo afetivo, vinculado aos sentimentos inconscientes que nos afetam de forma indelével, possibilitando-nos analisar as implicações político-afetivas dessas condicionantes nas relações sociais, incluindo os efeitos políticos presentes e constitutivos na estrutura psíquica dos brasileiros relacionados ao racismo. Para Pantoja, Rodrigues e Abrantes, de 2019, página 3, abre aspas. Há uma naturalização da banalização do negro como indivíduo excluído socialmente, de modo que o fato da falta de emprego, a ausência de moradia digna e exploração sexual afetar em maior número pessoas com ascendência africana não é objeto de espanto ou indignação social. Uma visão um pouco mais ampla dos desdobramentos desse processo de exclusão mostra que, midiaticamente, esse discurso também é reproduzido e legitimado. Oliveira e Arraes, de 2019, página 2, apontam que nas redes sociais, os corpos das pessoas negras, via de regra, são colocados em posição inferior ao de pessoas brancas, com ênfase recorrente a uma hipersexualização. Os meios de comunicação, como as redes sociais online e os veículos de informações jornalísticas, são um dos principais agentes que colaboram com a descentralização dos debates políticos mais sensíveis, ora banalizando os casos de racismo, ora encobrindo e naturalizando as verdadeiras causas. A superexposição das imagens das vítimas nos faz pensar como é preocupante a atuação dos meios de comunicação na banalização, mesmo que se mostre como denúncia. Em uma análise da história do movimento negro, MN, brasileiro, Lima, de 2004, página 36, aponta que há no país uma luta contínua por conquista de direitos desde pelo menos a década de 1960. A luta foi um movimento sociocultural nesse período. Nessa altura existia um movimento de teorização que desafiava a estrutura educacional tradicional, procurando fazer dos jovens e das crianças, dos seus interesses e experiências, o foco do debate e da transformação fundamental dos problemas e da educação.
A atual forma de manipulação do poder e acréscimo à cultura afro-brasileira existente diante da desigualdade racial aponta que uma atitude crítica deve ser adotada. A partir do final da década de 1980, o ideal democrático parece germinar na vida política brasileira. Os anos 90, sob a influência do multiculturalismo e da Constituição de 1988, trouxeram debates a respeito da inclusão e da representatividade do cidadão negro na sociedade. Nesse momento histórico, a sociedade se abre para discutir esse assunto, o que escancara a notória, mas até então não discutida, desigualdade social vivenciada pelos cidadãos negros no Brasil ao longo de quase 4 séculos de história. No ano de 2003, cria-se a Lei número 10.639, que torna obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira no ensino básico brasileiro. A partir de então, um dos dilemas do universo escolar é pensar estratégias para que ela se faça cumprir de fato. Conforme Pereira, 2016, página 19, diz: mesmo com toda a luta dos movimentos negros, dos professores negros e não negros, do MEC, dentro das escolas, essa lei ainda não conseguiu conquistar um espaço de destaque na prática pedagógica e no trato das relações interraciais. Há uma lacuna imensa entre o que se diz a lei e aquilo que se está de fato na proposição dessa lei. Ao estudar os motivos que fazem com que a referida lei tenha dificuldade de ser aplicada, Pereira, de 2016, página 19, destaca: a luta dos negros durante a história do Brasil sempre foi uma luta política. Sempre esteve presente uma relação de enfrentamento. Nunca foi fácil. Os caminhos dessa luta sempre se apresentaram com inúmeros percalços, principalmente devido às relações interraciais no país não se darem de maneira harmoniosa. Ao contrário, sempre se deram através do conflito. E por isso, os negros na organização política que remonta aos quilombos, aos terreiros, às escolas de samba, aos bailes black, sempre buscaram a igualdade e a verdadeira liberdade através da aplicação da organização política dessa luta. Espera-se que as discussões sobre a história da África e a cultura afro-brasileira ocorram não somente por força da lei, mas porque elas dizem respeito à inclusão democrática de grupos historicamente excluídos na sociedade. As escolas podem discutir, pesquisar e proceder com mudanças objetivas em sua rotina para atender essa demanda. É oportuno que, a partir de um amplo debate, extensas pesquisas apoiadas em bases científicas e uma aproximação real com a comunidade atendida, as instituições escolares modifiquem seu plano político-pedagógico, o PPP. E professores abordem o tema racismo sob o ponto de vista crítico e a comunidade se conscientize que esse debate é definitivo e necessita de muita discussão para alcançar os avanços na vida cotidiana dos grupos sociais. A integridade humana só pode se manter se for combatido aquilo que a fragiliza em sua totalidade. Nesse sentido, a experiência democrática parece ser a melhor, se não a única legítima e viável estratégia de combate para esse problema estrutural na sociedade. Base 4.1 Protótipo. Sabendo que dentro do ambiente escolar é possível haver improbidades que envolvam o racismo velado ou não, é fundamental que os alunos sejam mediados e orientados a olhar todas as nuances desse tema, além de sua obviedade. Fazer uso da cultura negra e consolidá-la como algo fundamental e natural, além de estar constante reflexão em vários setores da nossa sociedade, é importante criar uma atmosfera de representatividade, inclusive para os alunos. Dessa forma, o protótipo dos autores envolve a análise de uma música que induz o desenvolvimento do pensamento crítico e a reflexão nos alunos. Como Mendes, em 2015, página 4, cita: a música tem poder transformador
e de forte arma de resistência cultural, que combate preconceitos da sociedade, além de auxiliar a construção da identidade da comunidade, que está intrinsecamente ligada aos mesmos processos da construção multicultural. Além disso, segundo Teodoro, 2007, página 82, abre aspas, a exclusão social se tornou parte da sociedade em relação aos negros, fazendo um pacto com a desigualdade e que por si só tem raízes profundas históricas advindas da escravidão. Fecha aspas. Portanto, os atores acreditam que a música, aliada à reflexão, à percepção do outro e ao respeito, será uma ferramenta a mais para derrubar preconceitos, discriminações e elevar o pensamento do aluno a outro patamar através da empatia, da ponderação e da desconstrução de pré-julgamentos. O protótipo inicial do grupo consistia em um plano de aula um pouco mais extenso, com 3 músicas que seriam trabalhadas na aula online de forma ativa. Porém, posteriormente foi enviado um feedback por parte do professor orientador do projeto, que apontou a necessidade de serem feitas algumas alterações para entrar em concordância com o que é a proposta da disciplina e com o que o tema proposto. A videoaula proposta busca discorrer sobre o conceito do racismo estrutural com a utilização de slides expositivos para facilitar a visualização. Um vídeo que aborda os temas racismo, estereótipo e discriminação será apresentado para elucidar mais o assunto. Na sequência, avança-se então para o vídeo exibido com letra sobre a música, abre aspas, Brixton, Bronx ou Baixada, fecha aspas, do grupo O Rapa. A escolha dessa música se deu por tratar-se de uma banda com grande empatia entre os jovens e porque suas canções retratam a realidade brasileira, dando margem para o professor fazer correlações com o assunto em questão. A letra descreve um paralelo cultural, social e político entre 3 locais distantes geograficamente, mas próximos quanto às desigualdades sociais. Brixton, em Londres, Bronx, em Nova York e Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela mostra as desigualdades históricas e questiona a distância social, os muros sociais, que sofrem as classes negras e pobres, que são atingidas por um racismo estrutural violento, até mesmo em expressões de cunho religioso e cultural. Indica também que, abre aspas, é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem se mostrar. Fecha aspas. Ou seja, se houver investimento nos jovens negros, grandes potenciais tendem a se desenvolver, o que poderia reduzir o número de jovens que ingressam na criminalidade. Abre aspas. O leite suado é tão ingrato que as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. Fecha aspas. Ao término da música, o professor fará considerações a respeito. Para finalizar a aula, será exibido outro vídeo do digital Versatile Disc, DVD, Super ECA, com o intuito de conscientizar a respeito da igualdade racial. A atividade de reflexão sobre a música Brix, Bronx ou Baixada será um instrumento avaliativo e deverá ser realizada pelos alunos através de um vídeo de 5 minutos, gravado por eles, onde falarão sobre o que entenderam e se acham que há conexão da música com a realidade. Este vídeo será postado na plataforma Google Classroom. Imagem: Dia da Consciência Negra. Fundo: laranja. Mulher negra com brincos, colares. Conclusões. A longa duração do racismo estrutural na sociedade brasileira gera como contrapartida uma incansável luta pela ocupação dos espaços de poder e pela valorização e reconhecimento de tradições que se exprimem criativamente em produções culturais dos mais variados estilos e que, em última análise, podem ser interpretadas como verdadeiros gritos revolucionários. A dinâmica paisagística urbana é volátil como a modernidade.
As complexas teias de relações ali estabelecidas se constroem sob tensões nada fáceis de serem sustentadas sem que ocorra um colapso. A violência e a injustiça confundem-se com o jogo de poder, o que traz um cenário de bastante tensão entre os grupos participantes da vida social. Lutas por legitimidade de narrativas e protagonismo político são elementos presentes na vida cotidiana de qualquer sociedade que se declare democrática. Todavia, a linha que separa civilização da barbárie é tênue, especialmente em democracias jovens como a brasileira. Ser negro no Brasil significa carregar consigo uma ancestralidade de vasta riqueza cultural e política, repleta de sabedoria milenar, espiritualidade, luta e conquista de direitos, mas também remete a memórias de sofrimento e injustiça. Berman, 2009, página 135, lindamente disse que, abre aspas, ao não negar suas ruínas, o ser humano pode renascer, fecha aspas. A força dessa frase conecta-se de forma direta à história do negro no Brasil. Levar ao aluno a dimensão subjetiva desses discursos não é uma tarefa fácil. Ultrapassar a barreira do concreto e enxergar a ocupação do espaço em suas camadas profundas, observando daquela experiência uma reflexão sobre as histórias percorridas para se chegar até ali, é um trabalho que exige tempo e muito tato, pois sua historicidade não costuma estar explícita, da mesma forma que não há manuais didáticos para compreendê-la. É uma ação sutil e sensível, que Berman, 2009, página 132, exemplifica na seguinte forma. Uma geração inteira de garotos e garotas dos piores bairros dos Estados Unidos escapou da pobreza, da violência e do isolamento dos guetos, tornando-se sofisticados nova-iorquinos com largos horizontes. Como a banda Clash, que em seu álbum London Calling de 1979 afirmava que, abre aspas, London is drawing, I live by the river. Fecha aspas. Londres está afundando e eu moro perto do rio. Esses garotos e garotas do Bronx diriam ao mundo mais do que isso. Abre aspas. We come from the ruins, but we are not ruined. Fecha aspas. Nós viemos das ruínas, mas não estamos arruinados. E, abre aspas, we shall overcome. Fecha aspas. Nós vamos conseguir. Suas vozes se converteram na voz do New York Calling. Sua capacidade de buscar a vida pela beleza em meio ao horror deu à cidade uma nova aura. A via democrática, assim como o estímulo ao pensamento crítico, são, sem dúvida, os principais elementos que podem levar à superação do racismo na sociedade brasileira. Contudo, esse é um trabalho de longo prazo, que exige pesado investimento político no que diz respeito ao estímulo. A formação e capacitação de professores e engajamento das instituições escolares no sentido de rever seus planos políticos pedagógicos e currículos. A percepção do racismo contra o negro na sociedade brasileira requer um exercício diário de reflexão sobre valores, costumes e análise de comportamento. Não é habitual que indivíduos não negros reflitam sobre o tema quando não estão envolvidos com o assunto para o desenvolvimento de algum projeto que faça parte de sua vida. No cotidiano brasileiro, lamentavelmente, as situações de racismo ainda são muitas vezes interpretadas como brincadeira e piada. Durante a construção dessa proposta, os autores por diversas vezes conversaram a respeito e sentiram um verdadeiro, abre aspas, nó, fecha aspas, na garganta, ao exercitar a empatia e perceber o racismo sob a perspectiva da vítima. Sem dúvida, essa experiência contribuiu para a transformação dos autores em pessoas mais críticas e certamente menos tolerantes a episódios dessa natureza. A lição que fica é que a luta para a superação desse problema é contínua, diária e precisa ser disseminada, não apenas no ambiente escolar, mas em todos os setores da sociedade. Os autores dessa proposta acreditam na educação como um instrumento eficaz de mudança social e lutam pela construção de dias melhores, com mais justiça e equidade na sociedade brasileira. Referências.
Almeida, S. Racismo Estrutural. São Paulo, Pólen, Produção Editorial, 2019. Berman, M. Nova York Chamando. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. Bittencourt, C.F. Reflexões sobre o ensino de História, Estudos Avançados. São Paulo, volume 32, número 93, página 127 a 149, 2018. Boron, A Democracia e Movimentos Sociais na América Latina. Rio de Janeiro, Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2007. Brown, T. Design Think, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. Calote, V.A. Amorim, C.R. Considerações sobre o racismo no Brasil, a partir das representações acerca do negro no imaginário das escolas públicas na Grande Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, Revista Simbiótica, volume 2, número 1, 2015. Kandal, V.M. Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade. As tensões entre igualdade e diferença. São Paulo, Revista Brasileira de Educação, volume 13, número 37. Janeiro-abril, ano 2008. Conforto, E.C. Amaral, D.C. Silva, S.L. Roteiro para Revisão Bibliográfica Sistemática. Aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos, Porto Alegre, 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento do Produto. CBGDP, setembro de 2011. Dow, R. Poliarch. Participation and Opposition, Connecticut. IL, University Press, 1971. Fernandes, F. O mito da democracia racial. A integração do negro na sociedade de classes. O legado da raça branca. São Paulo, Ática, 1978. Fernandes, V.B. Educação e Relações Raciais. Percepções de alunos e professores de uma escola pública de São Carlos. São Paulo, 173, F. Dissertação, mestrado. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 2010. Foucault, M. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Edições Graal, 1986. Gil, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, São Paulo, Atlas, 1999. Guilhot, N. E. Schmitter, P. Da Transição à Consolidação, uma leitura retrospectiva dos estudos sobre a democratização. Paris, Revista Francesa de Ciência Política, 2000. Guimarães, I.V. Ensinar e Aprender Geografia na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Minas Gerais, Ensino em Revista. Página 1036 a 1055, 2018. Hallam, S. Psicologia da Música na Educação. O Poder da Música na Aprendizagem. São Paulo, Revista de Educação Musical. Volume 138, página 29 a 34, 2012. Huntington, S. A Terceira Onda. Democratização no final do século XX. Oklahoma, Universidade de Oklahoma, 1991. Carl, T. Dilemas da Democratização na América Latina. Nova York. Comparativo. Política. 1990. Lesk, H. O Liberalismo Europeu. Londres. Fundo de Cultura, Economia. 1961. Liphart, A. A Estrutura da Inferência. Boston. A Cultura Cívica Revisitada. 1980. Lima, I.C. Uma proposta pedagógica do movimento negro no Brasil. Pedagogia interétnica de Salvador. Uma ação de combate ao racismo. Florianópolis, 2004. Lopes, N.R. Arena, D.B. A presença de personagens negros como protagonista nas obras destinadas ao ensino fundamental 1, em 2010, pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNBE.
São Paulo, linha mestra, número 21, página 510 a 513, 2012. Marconi, M.A., Lacatos, E.M., Fundamentos de Metodologia Científica, São Paulo, Editora Atlas, 2010. Mendes, G.G., O Rap contra o Racismo, A Poesia e a Política dos Racionais MCs, Rio Grande do Sul, Revista Interamericana de Comunicação Midiática, volume 14, número 27, 2015. Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Acessado em 26 de outubro de 2020. Munanga, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade Nacional versus Identidade Negra. Belo Horizonte, Autêntica, 2004. Neira, M. G. O multiculturalismo crítico e suas contribuições para o currículo da educação física. Rio de Janeiro. Temas: Educação Física Escolar. Volume 1, número 1, página 3 a 29. Janeiro a junho, 2016. Novaes, F.A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. 1777-1808. Sétima edição. São Paulo, editora Uncitec, 2001. Oliveira, J.K.F., Oliveira, R.G., Arraes, J.A. Racismo estrutural e midiático no Brasil. O corpo negro e as imagens online que lhe condenam. Matam e discriminam. Bahia, Universidade Federal do Cariri, 2019. Pantoja, D.C. Rodrigues. E.C. Abrantes, D.S.S. O Negro e o Racismo no Brasil. ênfase nas consequências psicológicas. Amapá, Revista Arquivos Científicos, IMES. Volume 2, número 2, página 16 a 22, 2019. Pereira, CMRB. Reflexões sobre a geografia escolar frente às questões de desigualdades, diversidade e exclusão. Goiás, Revista Sapiência, Saberes e Práticas Educacionais. Volume 7, número 2, página 14 a 27, janeiro a julho, 2018. Pereira, N.D., a Lei 10.639 e o combate ao racismo no espaço escolar. A trajetória do negro na história do Brasil. Paraná, Universidade Federal do Paraná, 2016. Pérez, M.F., Schirmer, J., Ritter, T.S., O Ensino de História no Brasil, Suas Funções e Implicações Políticas e Sociais. Rio Grande do Sul, Revista LHISTE, Laboratório de Ensino de História e Educação. Volume 2, número 3, 2015. Pinheiro, B.C.S., Educação e Ciências na Escola Democrática e as Relações Étnico-Raciais, Minas Gerais, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, página 329, 344, 2019. Pinsky, J., Nação e Ensino de História no Brasil, o Ensino de História e a Criação do Fato, São Paulo, Editora Contexto, volume 14, página 11 a 35, 1988. Ribeiro, D., Lugar de Fala, São Paulo, Editora Pollen, 2019. Richardson, R.J., Pesquisa Social, Métodos e Técnicas, São Paulo, Editora Atlas, 1999. Rocha, H., O que é Brain Story, para que serve, como fazer exemplo. Disponível em clickpages.com.br/blog/o-que-e-brainstory. Acesso em 8 de outubro de 2020. Sampaio, R.F., Mancini, M.C., Estudos de Revisão Sistemática, um guia para a síntese criteriosa da evidência científica. São Carlos, Revista Brasileira de Fisioterapia, volume 11, número 1, páginas 83 a 89, janeiro-fevereiro 2007. Santos, A Cultura Política da Negação do Racismo Institucional, em Santos G. Silva, MP, org, Racismo no Brasil, Percepções da Discriminação e do Preconceito Racial no Século XXI,
São Paulo. Fundação Perseu Abramo, 2005. Santos, RCE, Chiapete, RJN, uma investigação sobre o uso das diversas linguagens no ensino de geografia, uma interface teórica e prática, Rio Grande do Sul, Geografia, Ensino e Pesquisa, volume 15, número 3, páginas 167 a 184, 2011. Saviani, D. Sobre a natureza e especificidade da educação, Brasília, volume 3, número 22, página 1 a 6, julho-agosto 1984. Schwartz, L.M., nem preto nem branco, muito pelo contrário, cor e raça na intimidade. História da vida privada no Brasil, contrastes e intimidade contemporânea, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. Souza, C.R.F., Queiroz, A.M.D., a utilização dos meios de comunicação no ensino da geografia, Mato Grosso, Revista Geo Araguaia, volume 2, número 1, 2012. Teodoro, M.L., Exclusão ou Inclusão Precária, o Negro na Sociedade Brasileira, Brasília, Revista Inclusão Social, 2007, página 81. Apêndice A, Plano de Aula. Série, 5º ano do Ensino Fundamental. Unidade temática, Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social. Objetos de conhecimento, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Habilidades, associar o conceito de cidadania a conquistas de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como conquista histórica. Tema, racismo estrutural. Objetivo. Essa aula tem como objetivo principal propor aos alunos uma reflexão sobre o racismo estrutural e como ele está inserido em nossa sociedade. Duração, 19 minutos. Avaliação. Os alunos enviarão um vídeo de até 5 minutos com suas reflexões sobre o tema. A plataforma a ser utilizada será o Google Classroom. Desenvolvimento. O professor abordará o conceito de racismo estrutural, apresentando alguns slides de PowerPoint. Será passado um vídeo que aborda os temas racismo, estereótipo e discriminação, para elucidar o assunto. Em seguida, será tocada a música Brixton, Bronx ou Baixada, da banda O Rapa, e a letra será fornecida para que os alunos possam acompanhar durante o vídeo. Ao término da música, o professor realizará algumas considerações a fim de estabelecer ligações da mesma com o tema do racismo. Para finalizar a videoaula, será utilizado um clipe do DVD Super ECA com o intuito de conscientizar os alunos a respeito da igualdade racial. Como um instrumento de avaliação, será solicitado que os alunos gravem um vídeo de até 5 minutos, refletindo sobre a música Brixton, Bronx ou Baixada, contando o que entendem sobre o assunto e se estabeleceram conexões entre ela e a realidade em que vivem. Esse vídeo será postado na plataforma Google Classroom. A seguir, a nossa videoaula. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos tratar do tema o racismo na sociedade brasileira. Então, nós vamos assistir alguns vídeos, ouvir músicas e levantar algumas reflexões com vocês. O racismo na sociedade brasileira. Então, o que significa o racismo? Alguém sabe me dizer? Eu trouxe aqui um conceito do dicionário. Racismo, substantivo masculino. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e entre as etnias. Número 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar as outras. O curioso é que no Brasil, 56% da população é negra, segundo as pesquisas do IBGE. Racismo estruturado, que é o que a gente tem na sociedade. A gente tem alguns hábitos, algumas situações e até algumas falas que a gente tem como normal e a gente acaba não percebendo como uma fala racista ou uma atitude racista, mas que a gente precisa mudar.
Alguns exemplos a gente trouxe aqui sobre algumas palavras e alguns termos que a gente usa e muitas vezes a gente nem percebe que está sendo racista. Por exemplo, a palavra denegrir, a gente usa como um sinônimo de difamar, mas a palavra denegrir, ela significa ficar mais negro, tornar mais escuro. Então, ela não é uma palavra que é usada no seu sentido correto, né? O outro exemplo que a gente trouxe, é muito comum, é o lápis cor de pele. Muitas vezes a gente só tem esse lápis rosinha na caixa e quase ninguém é rosa, né? A gente tem uma diversidade de tons de pele muito grande. E, ultimamente, algumas marcas têm lançado lápis de cor, giz de cera, com várias opções de tons de pele. Outro tema que a gente sempre escuta, ou se a gente não falou, a gente já ouviu em casa, com a mamãe, com a vovó, é falar sobre a ovelha negra. O conceito da ovelha negra é que os criadores de animais, eles achavam que os animais de cor preta, eles tinham alguma maldição, eles eram diferentes, sabe? Algum tipo de magia. Então, aquele era o animal que ninguém queria, era o animal diferente, ele era distinto dos outros animais. No caso da ovelha, os criadores não conseguiam pintar a lã dela de outra cor, assim como conseguia pintar da ovelha branca. Então, ela era sendo excluída, né? Que não é muito legal da gente falar. E outra coisa de exemplo que a gente trouxe foi o cabelo ruim, que ele faz relação aos cabelos crespos e cacheados, e a gente tem eles como ruim apenas para garantir um padrão de cabelo liso ou de um cabelo que a maioria das pessoas não tem. Por que isso é muito prejudicial? Porque a maioria das meninas, das mulheres, elas acabam desenvolvendo uma insegurança e uma insatisfação com o seu cabelo, com a sua pele, e elas acabam buscando sempre estar dentro de um outro padrão. A gente precisa aprender, então, a valorizar a diversidade que a gente tem. A gente tem tom de pele diverso, a gente tem o cabelo diverso e várias outras coisas. Não significa que é ruim, o diferente não é ruim. Bom, agora para complementar, a gente vai assistir um vídeo muito legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra. Mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas duas últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Um caso dramático pode nos ajudar a entender o que está por detrás dessa tarefa. Em 1999, um jovem negro imigrante chamado Amadou Diallo morava nos Estados Unidos e estava na porta de sua casa à noite, quando foi abordado por 4 policiais em uma viatura. Assustado com a abordagem, Amadou tirou a sua carteira do bolso, mas logo depois disso ele foi atingido por 19 tiros, dos 41 tiros que os policiais dispararam contra ele. Eles confundiram a carteira de Amadou com uma arma, assim como muitas pessoas confundem uma furadeira com uma arma na tarefa que fizemos no início do vídeo. Antes de falar mais sobre preconceito, vamos entender um pouco melhor sobre o que está por detrás dele. Uma das coisas mais básicas e espontâneas que a nossa mente faz é categorizar. Isso ocorre porque o cérebro não dá conta de processar todas as informações disponíveis em um ambiente, e por isso ele costuma usar atalhos na hora de processar informações. Categorizar coisas economiza nosso tempo, nossa atenção e nos torna mais preparados para lidar com mudanças no ambiente. Mas categorizar também pode nos levar a erros, principalmente quando o que estamos categorizando são pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo sem nem perceber. Categorizamos as pessoas em diferentes grupos, como mulheres, japoneses, americanos ou roqueiros. Esses grupos são diferentes exemplos do que chamamos na psicologia de estereótipo. O estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Já o preconceito é uma avaliação afetiva que possuímos sobre um grupo.
O preconceito tem a ver com quanto que, de um modo geral, você gosta ou não dos membros de um grupo. Você pode estar consciente desse preconceito e até mesmo tentar convencer os outros a sentir o mesmo que você sente por um grupo, mas nem todo preconceito é assim. Também ocorre o que chamamos na psicologia de preconceito implícito. É uma avaliação que possuímos sobre um grupo, mas que não necessariamente temos consciência dela. Ainda assim, o preconceito implícito pode nos levar a agir preconceituosamente com outros, mesmo que de maneiras mais sutis e veladas. Por exemplo, em um estudo, pessoas que tinham um preconceito racial implícito maior eram menos simpáticas e comunicativas quando interagiam com o negro. Tanto estereótipos quanto preconceitos podem levar uma pessoa a discriminar alguém. A discriminação ocorre quando uma ou mais pessoas são tratadas de um jeito diferente por serem percebidas como parte de um grupo. E esse tratamento diferenciado pode tanto desfavorecer quanto favorecer a pessoa discriminada. O exemplo radical disso foi a segregação racial estabelecida no Apartheid, que prevaleceu como regime político na África do Sul até os anos 90. Reconhecer que as pessoas categorizam automaticamente tanto cadeiras quanto pessoas não é o mesmo que validar ou concordar com esse fato. Negar que isso ocorre não resolve o problema, por pior que seja reconhecer isso. A violência ou desfavorecimento de qualquer pessoa pelo mero fato de ela ser percebida como parte de um grupo é algo que não desejamos em uma sociedade democrática, já que um dia alguém pode querer agir assim com você por achar que você faz parte do grupo que ela não gosta. O conhecimento sobre o preconceito pode nos ajudar não só a entender os aspectos mais básicos da nossa mente social, que influencia várias das nossas interações com os outros no dia a dia, mas também pode nos ajudar a diminuir o preconceito, ou pelo menos o seu impacto no comportamento das pessoas. O que você acha das pessoas que curtem e compartilham os nossos vídeos? Se você nunca fez isso, deixa o preconceito de lado e entra para esse grupo você também. Curta e compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E aí, gostaram do vídeo? Perceberam como muitas vezes a gente tem algumas atitudes ou presenciam algumas atitudes e a gente nem entende muito bem o que está acontecendo? A gente precisa se atentar para poder identificar essas situações e talvez conscientizar mais e mais pessoas. Agora nós vamos para a nossa atividade número 2, que é ouvir uma música do Rafa, se chama Bricks, Bronx ou Baixada, que são bairros caracterizados pela maioria da sua população negra, só que cada um desses bairros é em um lugar do mundo. Brixton fica na Inglaterra, o Bronx é um bairro de Nova York, e a Baixada, ele se refere à Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá? Tem pra me dizer o que os muros sociais tem pra me contar. Por que aprendemos tão cedo a rezar? Por que tantas seitas têm aqui seu lugar? É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro veio pra se mostrar. Mas o leite suado que é tão ingrato, as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. O que as paredes picharam tem pra me dizer o que os muros sociais tem pra me contar. Aprendemos tão cedo a rezar. O que tantas seitas tem aqui seu lugar? É só regar lírios do que o Beethoven negro veio pra se mostrar. Mas o leite suado é tão ingrato que as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. Tudo igual Brixton ou Baixada. Tudo igual Brixton ou Baixada. Se converge pelas mãos do tambor, que desabafa histórias vítimas das como único socorro promissor.
Salve o jazz baião, os toques da macumba também, bem. Oh, macumba, macumba, oh, orixá, macumba, oh, cristão da macumba, bem, bem, bem. Tudo igual, ring stone, oh, baixada. Tudo igual, ring stone, oh, baixada. Ai, 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 ai. Tudo a poesia não se perde, ela apenas se converte pelas mãos. Que desabafo histórias de timar, das como um único socorro promissor. Cada qual com seu, oh, salve samba, hip hop, reggae ou carnaval. Cada qual com seu Jorge Ben. Salve o jazz baião, os toques da macumba também. Bem, bem, bem. Macumba também, bem. Macumba também. Macumba. Macumba. Candomblé. Bem, bem, bem. Orixá. Bem, bem, bem. Cristão, católico. Bem, bem, bem. Macumba também. Tudo igual. Bring stone bro. Oh, baixada. Tudo igual. Bring stone bro. Oh, baixada. Tudo igual. Bring stone bro. Oh, baixada. Tudo igual. Bring stone. Oh, baixada. Oh, baixada. Agora, a gente vai pedir uma atividade para vocês, tá bom? Depois de ouvir essa música, a gente quer que vocês reflitam sobre o tema do racismo, né? O racismo estruturado que a gente viu aqui, viu no outro vídeo, o que a música traz para nós, da diferença e da semelhança que as pessoas têm, como são tratadas em seus bairros e das oportunidades. Então, vocês vão gravar um vídeo de no máximo 5 minutos e depois vai subir lá na plataforma do Classroom para a professora poder ver. Combinado? Bom, para concluir, por mais igualdade social, nós vamos acompanhar mais um vídeo com uma música muito legal. O mundo é colorido, a pele
pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que possam fazer a atividade sem mais dificuldades. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!